Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos a professora Kelly Mara Maestre. Eu quero agradecer uma oportunidade também para a gente conhecer um pouquinho da professora Kelly. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, o prazer é meu em estar aqui. E sinto-me muito honrada por esse espaço destinado não só para mim, né? Sim. Mas para a educação também. Porque muitas vezes na própria cidade as pessoas conhecem a professora Kelly, mas não sabe todo o trabalho, toda uma história que tem, né? Ao longo, às vezes, de muitos anos, de muita dedicação, Kelly. Na verdade, é assim com todo mundo. Como a vida está muito corrida para todos, né? Sim. Às vezes, quando tu olha uma pessoa e tu diz, meu Deus, tu já está há tantos anos com esse comércio, tantos anos dando aula, ou tantos anos... Assim como quando eu cheguei aqui, conheço você pela sua voz há tantos anos, né? E a gente não conhece todo o esforço e todo o trabalho, todo o empenho, a família que tem por trás, né? Você sabe que eu estava lembrando, quando eu trabalhava na rodoviária, eu conheci um motorista que trabalhava na Catarinense. Eu não lembro se era seu tio? É o irmão do meu pai. Do seu pai. É o tio Nori, na verdade. Ele foi motorista da Catarinense por muitos anos. E daí ele sofreu um acidente não era acidente de trabalho, mas ele teve um problema e daí ele teve que passar por uma cirurgia, usou uma prótese e daí ele não conseguiu mais dirigir os ônibus, né? Sim. Mas ele era, assim, motorista da Catarinense. E ele mora em Blumenau? Não. O meu tio, hoje, ele mora em Botuverá, que é a cidade natal do meu pai. Era muito amigo, eu trabalhava na rodoviária, né? Sim. Comecei muito cedo. Muito e ele era uma querido pessoa fantástica, atendia todo mundo muito bem. Sim. Era impressionante. Sim, hoje E eu lembro. Ele é dos meus tios, ele é o que cuida da minha nona, mãe do meu pai, que é viva, né? Sim. A Nona Maria, em Botuverá, onde, né, lá metade de Botuverá é maestre. É ele que cuida da minha nona. Olha só. Tio Nori. E a família é grande. A família é grande. Da parte do meu pai, são, se eu não me engano, porque teve um outro tio que faleceu ao nascer, alguma coisa assim. Sim. Então, se eu não me engano, são 8 irmãos por parte do meu pai. E da minha mãe, eu tenho uma tia que é falecida, que é a tia Marli, no caso. Naquela época, eles não sabiam o que aconteceu, que ela veio a falecer, mas ela era bebezinha. Só tenho a minha mãe, né? Só a minha mãe. Minha mãe é filha única. E do meu pai, então, meu pai mais 7 irmãos. Sim, que bom. Só para registrar. Sim. Por que ser professora? E por que você escolheu ser professora? Há 24, 25 anos atrás, né? Quando eu fui... um pouquinho mais, em 98, quando eu prestei vestibular. Na época tinha que prestar vestibular, era o sistema ACAF. Os meus pais me deram algumas opções de ensino superior, né? Dentro do poder aquisitivo que eles poderiam oferecer. Tinham 3 filhos, eles sempre... A regra era única. O que dá para um, vai dar para os outros 2, né? Então, dentro das possibilidades deles, uma das faculdades que eles poderiam dar era a faculdade de biologia, ciências biológicas, que foi aquilo que eu fiz, né? Na época, eu tinha, né, a vontade também de fazer o curso, prestei vestibular para direito, não passei só para Umuarama, no Paraná, mas daí a distância era muito grande, a despesa era muito alta de me manter em outro estado. E fiz o vestibular, então, para a FURB, fui aprovada. Na época, eu queria muito fazer a faculdade, terminar a licenciatura. Não era um sonho de ser professora, mas o caminho levou no final, né? Fiz a licenciatura, terminei, fiz o bacharel. E o caminho, então, levou para... Já coincidiu que o governo do estado, na época, abriu concurso para o magistério, fiz, passei, na verdade, por classificação, né? Sim. Então, vão chamando pela classificação, escolhi as 10 horas que tinha na época para Leopoldo Jacobsen,
Na época, a escolha de aulas era em Rio do Sul. Hoje é mais descentralizado. Nós já temos até a gerência em Taió, né? Mas, na verdade, o caminho me levou para a professora, né? Aquela eu falo antigamente, mas era já tudo... faz tempo. Já faz muito tempo. Mas era assim, fazer um concurso público, ser aprovado, conseguir assumir um cargo, a estabilidade era uma coisa muito visada, Sim. né? Diferente de hoje. Eu acho, porque Sim. hoje, assim, Marcos Roberto, se eu pudesse dizer... Meu filho vai ouvir essa entrevista, mas... se eu pudesse dizer assim, filho, não cria raízes tão cedo. Sim. Sabe? Porque o concurso, ele te traz uma estabilidade, mas ele também te traz aquele comodismo, sabe? Aquela raiz assim, mas será que eu vou embora? Mas eu já minha casa eu comprei aqui, tá tudo aqui. Sim. Gente, eu sou concursada há 40 horas. Quem não queria ter um concurso de 40 horas? Então, ao mesmo tempo que isso te traz uma estabilidade, para mim, me limitou muito. Me limitou, porque eu vejo que hoje eu poderia estar melhor ou pior. Não, eu não digo melhor ou pior, mas algumas coisas eu já poderia ter modificado se eu não tivesse essa estabilidade que o concurso traz. Sim. Né? Então, hoje eu já não compraria uma casa aos 30 anos e já financiaria ela na Caixa Econômica sem perder de vista. Sim. Talvez hoje eu moraria de aluguel. Aí eu poderia fugir mais fácil da enchente. Sim. Eu poderia, sabe? Vamos escolher uma coisa menor, que seja mais fácil de limpar. Talvez hoje... Sei lá, eu faria diferente, mas a gente sempre diz, né? Com a cabeça de hoje, eu queria que há 20 anos atrás eu pensasse como eu penso hoje. Mas aí também eu não teria aprendido, Sim. né? O que o concurso público te traz, o ônus e o bônus. E professora Kelly, naquela época para hoje também mudou? Eu falo as dificuldades de estudar, de chegar até ser professora? Hoje é mais fácil. Na verdade, assim, hoje tem faculdades. A minha faculdade eu demorei 5 anos para fazer, presencial, de segunda a sexta, Nossa. Todos os dias de manhã, né? Hoje, a minha faculdade de Ciências Biológicas, não desmerecendo nenhum curso, à distância, presencial, nada disso. Mas hoje tem faculdades né, universidades que em 2 anos e meio, fornece o diploma que eu levei 5 anos para conseguir. Então, assim, eu digo que hoje é mais fácil. Até a forma de pagamento. Meus pais fizeram FIES na época, né? Porque logo depois de mim veio a minha irmã. Então, eles não conseguiam 2 filhas na faculdade. Então, eles financiaram a minha faculdade para conseguir pagar da minha irmã. Tinha um aluguel. Nós duas trabalhávamos fora. Minha irmã trabalhava no xerox da faculdade, eu trabalhava numa papelaria para ajudar os meus pais. Então, hoje eu acho que ficou mais fácil. Sim. Só que junto com a facilidade... Hoje tem até a faculdade gratuita? Gratuita. Tem tudo. Sim. Só não faz quem não quer. Eu sempre digo assim, eu sou graduada em 2 faculdades, mas uma muito bem feita, que foram 5 anos presenciais, né? Eu acho que o à distância... ele deixa muito para você, né? Você tem que correr atrás de tudo. E, para mim, dá uma diminuída na qualidade. Mesmo para quem quer aprender, há uma diferença do presencial? Para mim, sim. Para mim, sim. E eu não avalio como ruim ou melhor. Eu, Kelly, funciono melhor com alguém me ensinando num quadro ou numa lousa, seja qualquer tipo de recurso. Mas ali, o presencial, o tirando a dúvida, o conversando, o debatendo, o discutindo, isso não tem preço. Para mim, e não é só a dúvida do didático. Às vezes, o que o meu colega está perguntando é a minha dúvida, só que eu não tenho coragem, ou eu não consigo ir atrás, ou no à distância, deixa, depois eu vejo como é que faz, e não vai. Sim. Não faz, porque daí tu está na tua casa, com a televisão ligada, o filho chamando para fazer tarefa, a máquina lavando roupa, aí tu pensa, não, vou primeiro fazer aquilo lá, depois eu volto aqui, e não volta mais. Chega uma visita, às vezes? Chega uma visita, ou bateu aquele sono, ou começou a novela que tu gosta, sou muito noveleira. Aí o que acaba acontecendo? Desfoca. Sim. Quando eu estava na faculdade das 7h30 ao meio-dia, era ali. Sim.
Não tinha celular na época, né? Não tinha celular, não tinha nada que desviasse a tua atenção. Então, assim, facilitou bastante. Naquela época havia muita desistência das pessoas que começavam, né? Não. Um ano, dois desistiam, ou era diferente de hoje? Era diferente, meu Deus. As pessoas... quem passava, assim, a minha turma tinha 40 vagas. Quem ficava na colocação 41, 42, ficava rezando para desistir, para conseguir ingressar na faculdade. Sim. E ninguém desistia. Dificilmente tinha uma segunda chamada. Porque era muito difícil passar na prova. Era muito difícil ingressar. Hoje, se tu chegar e pagar a primeira mensalidade, tu já ingressa. Hoje virou muito financeiro, virou uma indústria, na verdade, né? E perdeu-se a qualidade. Eu volto a dizer, uma coisa que eu espero que o MEC nunca autorize, faculdades, imagina, enfermagem, medicina. Gente, isso tem que ter a prática com a pessoa, com o povo, sabe? Sim. Eu fico imaginando como a falta do humano vai acarretar, lá no profissional, lá na ponta, quando ele estiver te atendendo. Eu espero que eu não presencie isso. Sim. Mas Kelly, tu já pensou que maravilha, o teu filho poderia, o teu vizinho poderia fazer medicina? Não, eu não quero nem imaginar. Porque, para mim, muitas coisas hoje que não estão em conformidade, muitas coisas que se perdeu justamente pela distância. Sim. Eu até preparei aqui, acho que na sala de aula não pode colar, professora, né? Não, e aí eu preparei umas colinhas aqui. A gente não aconselha. Eu não gosto muito de aluno que cola. Antes de eu formalizar, eu gostaria até um pouquinho mais para a gente conhecer, que é muito interessante. Você falou, e eu estudei na escola Leopoldo Jacobsen. Você iniciou lá na Leopoldo? Sim, iniciei lá. Eu comecei a dar aula em Blumenau, lá no bairro Fidelis. Eu pegava 2 ônibus para chegar até no bairro. Meu Deus, era muito ônibus. Graças a Deus eu andei de ônibus, porque hoje eu sei quanto é pagar uma parcela de um carro. Né? Por andar tanto de ônibus, hoje eu sei quanto custa, né? Sim. Eu tive essa experiência. Comecei lá em Blumenau, dando aula de física e química. Aí prestei o concurso e vim para Taió. Porque o meu sonho era voltar para casa. Olha só. Terminar a faculdade e voltar para Taió. Que legal. Voltei para Taió, voltei a morar com os meus pais e assumi, então, a vaga de 10 horas da Leopoldo. Em 2003... 28 de maio de 2003, eu assumi a vaga da Leopoldo de Ciências. Sim. Né? Com a pretensão de, futuramente, a professora que estava junto comigo, que era a professora Nery, quando ela se aposentasse, então eu assumiria as horas dela. E foi o que aconteceu. Né? A Nery se aposentou e eu, logo após a Nery se aposentar, eu assumi, então, passei de 10 para 40 horas de Ciências e Biologia. E depois? Meu Permaneceu Deus. Na Leopoldo quanto tempo? Na Leopoldo até 2000. Entre Leopoldo, então, eu também tive um caminho paralelo com o SENEC. Eu dava aula de Ciências e Biologia no SENEC também, no Colégio Cenecista em Taió. Saí de sala de aula para ganhar o meu filho em 2009. 10 de agosto de 2009, Vitor Hugo nasceu. Paralelo a isso, eu assumi a secretaria do SENEC juntamente com a Maria Sionei, né? Sim. Que hoje é diretora da EB Luiz Bertoli, em Taió. Aí ficamos na direção do SENEC por alguns anos. Em 2011, fui para a SDR, que era a Secretaria de Desenvolvimento Regional, né? Sim. Na parte das tecnologias. Fiquei lá até dezembro de 2014. Após dezembro, em fevereiro de 2015, eu assumi a direção do SEJA. E fiquei lá até 31 de dezembro passado. E todo esse período, aí a gente até tinha comentado, eu havia perguntado para a professora, não é mais diretora pelo motivo de não poder? Não, o governo, né, o atual governo, não permitiu mais que 2 mandatos, né? Sim. Como eu estava há 9 anos, então, eu não poderia mais concorrer à mesma escola, só se eu fosse candidata a outra escola. Se poderia, ficaria?
no Seja. Pelo trabalho que você fez, que a gente ouve muito, né? Sim. Um trabalho realmente extraordinário. Obrigada. Assim, eu vou ser bem sincera com você. Não ficaria por um motivo único e exclusivo. Eu tinha intenção de fazer o mestrado, né? Eu sempre quis fazer um mestrado. E veio a calhar o decreto que não permitia que eu pudesse a reeleição com as provas de mestrado e começou Kelly, acho que está na hora agora de tu se aprimorar, melhorar um pouco mais o teu profissional, melhorar um pouco mais o teu contra-cheque, porque a gente, né, a nossa remuneração, eu saindo da direção, eu não ganho mais a gratificação de diretora. O dia que me aposentar, essa gratificação também não vai junto para o meu aposento. Olha assim. Então, assim, junto com a busca pela qualidade melhor, enfim, eu também, claro, pensei, não, agora acho que está na hora de eu estudar. Chegou a hora e para isso eu teria que voltar para a sala de aula, né? Sim. Porque as provas de mestrado que eu fiz, uma delas e aquela que eu escolhi, eu preciso estar em sala de aula, né? Que é o mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um mestrado voltado para biologia e eu quero fazer na área de genética. Então eu pensei, bem, já que não posso mais, vou aproveitar, vou voltar para a sala e fazer o meu mestrado. Kelly, para a sua vida, toda essa trajetória até o momento, foi importante? Com certeza. Meu Deus. Eu não trocaria nada. Nada. Às vezes as pessoas me pedem, ou às vezes até meu filho, assim, né? Porque nós temos altos e baixos e acontece uma coisa aqui, ser professora não é fácil, mas o que é fácil hoje? Nem mãe é fácil ser, né? Não é nada fácil. E nada vem com instrução, não vem... Só o remédio vem com a bula. E mesmo assim, tu pode ser o efeito colateral que não está ali descrito. Então, assim, vou procurar uma coisa fácil de fazer? Primeiro que eu nunca gostei das coisas fáceis, né? Eu sempre digo, é difícil? Pode ter certeza que meu nome vai estar lá. Por quê? Não porque eu sou do contrário. Porque eu gosto justamente disso, do buscar, de ir atrás, e nessa busca e do ir atrás é que eu consegui criar esse meu caminho, né, até hoje, até aqui, e todas essas mudanças que foram tendo, tanto da minha profissão, quanto de governo, quanto, enfim, coisas boas e coisas ruins, é que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Bom ou ruim, a gente é feito de momentos bons e ruins, positivos e negativos, né? Claro que nesse caminho todo, às vezes a gente acaba magoando alguém, se magoando também, mas quem nunca? Isso não dá para... A gente não dá para adivinhar quando, de repente, o que você vai falar, a pessoa vai entender você falar e a pessoa entende B. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você ouve. De repente, você também não está num bom dia hoje, né? E, de repente, eu também não estou num bom dia. Então, isso é muito complicado. Mas o caminho, eu sempre digo assim, não volte, né? Se você precisar voltar e pedir perdão, pedir desculpa e refazer alguma coisa, ótimo. Mas, assim, ficar se arrependendo, se martirizando por aquele caminho que você traçou, é apagar a tua história. Sabe? Eu tenho muito orgulho do caminho que eu conduzi. Talvez eu fiz algumas curvas que, se eu tivesse ido em linha reta, teria sido mais fácil. Mas daí eu não teria a sabedoria que eu tenho hoje. Daí eu não seria aquele que estou aqui hoje. Então, para mim, tá tudo certo, sabe? Professora Kelly Mara Maestre, a qualidade do ensino público no Alto Vale, na sua avaliação? Poderia ser melhor. E justamente pela qualificação dos profissionais. Os meus colegas de trabalho, eles são excelentes educadores. Excelentes. Só que a nossa profissão, assim como outra também, ela requer muito estudo, muita dedicação, muito olhar voltado para o ser humano. E isso desgasta tanto a gente quanto
a minha família que está lá em casa, mas mais voltado para mim, assim. Sim. Eu precisaria de mais tempo para me qualificar, de mais tempo para que eu pudesse dar atenção para aquele aluno que tem dificuldade, para aquele pai, para aquela mãe que eu não consegui, que eu consegui conversar 5 minutos antes de entrar na sala. Por quê? É tudo voltado para a escola, para aquelas minhas 32 aulas, para aquele tempo programado ali dentro do horário. E às vezes a gente precisaria de uma conversa um pouco mais longa, de uma fila um pouco mais curta no psicólogo. Aquele aluno, de repente, ele não é um aluno que precisaria ir num psiquiatra ou uma medicação, uma conversa. Mas eu não consigo conversar, porque eu tenho mais 39 para atender. Eu tenho um horário de recreio, que é os meus 15 minutos únicos para tomar um café ou conversar com um colega. Tu viu como aquele menino lá tá triste hoje? Era só comigo ou contigo também? E quando tu vê, bate o sinal. E quando eu digo assim, não é só um diploma. O que eu aprendi em 5 anos não se compara, Marcos Roberto, aquilo que eu aprendi aos meus 23 anos de carreira. Esses 23 anos é a minha verdadeira faculdade. Sim. O que eu aprendi com os meus alunos. Aquilo que eu aprendi que eles trouxeram, as demandas que eles trouxeram. E não é só a demanda do que é uma briófita, uma samambaia, como é que é o sistema circulatório de um anfíbio. Não é disso que eu estou falando. Sim. É aquilo que hoje tem aluno que me reconhece e diz, e eu já estou há 11 anos fora da escola. Oi, Prof. Kelly, tu lembra que tu deu aula para mim? Eu vou dar aula pro filho dele hoje. E eu vou dar a aula ainda para os netos, porque de acordo com a Previdência eu não vou estar muito... Vai demorar para me aposentar. Então, eu acho que diminuiu porque tudo virou muito número. Sim. Sabe? E esqueceu do lado humano. Por isso eu acho que a qualidade piorou. Não estou dizendo que as políticas públicas estão erradas ou certas. Mas nós estamos numa sociedade muito robotizada, muito engessada, onde tu tem horário para entrar, horário para sair, tu tem que dar conta daquela burocracia, daquele preenchimento de um monte de coisas, e naquele passar de 4 horas que tu viu o aluno, meu Deus, como é que será que ele veio de casa? Será que ele jantou? Será que ele almoçou? Será que o que ele presenciou na casa dele? Sim. Por que será que ele chegou tão quieto? Sabe? Então, é nisso que eu digo quando eu acho que piorou. Porque antigamente, a gente fazia promoções, fazia as festas de São João, fazemos ainda, mas Sim. as coisas começaram... De uma forma diferente. Diferente, sabe? Eu conversava com o pai, conversava com a mãe, às vezes dava uma carona para um aluno para casa e estava tudo certo. Sim. Hoje... eu não sei, mas assim, eu não sei se eu daria carona para um aluno. Te confesso, porque vai que no caminho acontece alguma coisa. Acontece um acidente. Na época não é que eu não pensava, mas as coisas eram mais humanas, eram mais naturais. Nossa, a prof trouxe até em casa. Deixa que eu te levo. Não passou bem, eu vou te levar no hospital. Hoje eu já não sei como é que o pai e a mãe vão enxergar isso, entendesse? Sim, sim. Não sei como é que precisa autorização para sair, precisa autorização para chegar. Eu entendo que também trouxe hoje, né, uma preocupação maior, porque a gente não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Tu deixaria o teu filho entrar num carro com um estranho? Realmente, o mundo também mudou, a gente teve que se adequar. Mas eu acho que às vezes não é para tanto. Sim. Entendeu? Sei lá. Sim. É uma coisa mais de coração, assim. Sim. É uma coisa mais de menos papel, menos sistema. Deixa eu dar uma conversadinha com ele. Vamos parar de escrever e vamos ver o que realmente tem sabe? Porque às vezes a gente também quer ser perguntado se está tudo bem, né? A gente também não quer ser só um resumo de um atestado, de uma perícia, de um laudo. A gente também quer um abraço, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser reconhecido e às vezes isso não acontece. Professora Kelly, a questão do piso salarial, como está, como você avalia? Uma boa pergunta, eu também gostaria de saber. Eu espero que... Assim, eu sempre digo que eu não reclamo do meu salário.
eu sempre acho que o professor poderia ganhar mais, mas quando eu digo na valorização, é aquilo que nós estávamos falando antes. Poder fazer um mestrado, poder fazer um doutorado, poder trabalhar um pouco menos para planejar mais. Ocupar a cabeça, de repente, quando a gente fala, o professor deveria ter direito a psicólogo. Eu gostaria de poder, que o meu plano de saúde ou que os professores tivessem acesso a isso, porque isso também é qualidade de vida, é qualidade profissional. Sim. Não é só dinheiro que entra, mas é ter essa atenção voltada para a saúde mental, para o emocional, pelo ter direito, de repente, ficar um pouco mais de tempo em casa com o teu filho. Aconteceu alguma coisa, não é só quando o professor fica doente que ele pode se ausentar. Às vezes, a prevenção, né? Eu sempre digo, no caminho é que tu adoece. Então, a valorização, o piso, é uma coisa, para mim, é muito mais abrangente do que só um valor, só uma remuneração. Sim. Quando eu digo, gente, assim, ó, a gente nenhum professor vai ganhar menos que 5 mil, né? Um professor de 40 horas no estado não ganha menos que 5 mil. As pessoas olham e dizem, nossa, mas você ganha bem, né? Um mestrado que eu fiz provas ano passado, nenhum deles custava menos que 1.500 mensal. Toda semana, tendo que se deslocar a Blumenau, Florianópolis, ou seja, esse valor sairia do meu bolso para me qualificar, para que eu pudesse passar para o teu filho, né? Então, essa qualificação é minha, sim, mas onde é que isso ia refletir? Lá na sala de aula. Então, eu acho que tem que melhorar muito. O piso ainda, ele não é dos piores, mas há muito que melhorar, só que paralelo à remuneração, tem toda essa qualidade de vida que eu tenho certeza que o professor precisaria, não só o professor, a direção, o pedagógico da escola, mas ele precisaria ser atendido. Professora Kelly, interferência política prejudica a educação regional? Prejudica. Por que eu acho que prejudica a educação? Porque tudo deveria ter um limite, na minha opinião. Quando você diz assim, interferência política, a política, ela move tudo, nós somos movidos à política, né? Quando eu digo não vou votar em fulano ou ciclano, se eu não votar, alguém vai votar e alguém vai entrar, é a democracia, certo? Quando que ela é prejudicial? Quando eu deixo de olhar o lado profissional e eu passo a olhar, se eu colocar aquela pessoa naquele lugar, ela vai poder me favorecer quando eu precisar lá no futuro. Ou seja, eu deixei de olhar aquele profissional que faz um bom trabalho, que é responsável, que é servidor público, que tem um bom lado humano, em troca de uma proposta, em troca de um agrado político, uma promessa política. Esse lado eu não concordo. Eu não concordo quando deixa-se o lado profissional, o lado humano de lado, para que algumas panelas, alguns acordos políticos sejam feitos. Ali eu acho que é prejudicial. Sim. Indicação política vai existir? Sempre vai existir. Só que tem que ser olhado quem você indica, porque quando você está à frente de alguma liderança, à frente de alguma coisa, você é modelo daquilo, né? Então, eu vejo que muitas vezes... então você está dizendo que tem pessoas que não deveriam estar onde estão. Sim, acho que sim. Teriam pessoas melhores para algumas coisas. Nesses anos todos, na sua avaliação, houve já avanços? Melhorou nesses aspectos? Houve avanços e está havendo retrocessos, né? É mesmo? Porque há 4 anos atrás, quando eu fui candidata a diretora do SEJA, era só por eleição que os diretores entravam no Estado. Ano passado,
Se não tivesse quórum, então ia ser indicação do governador. Sim. É um retrocesso. Ou seja, se não teve quórum na minha escola, o governador tem o direito de indicar. Horas. Como assim? Não teve quórum? Vai então por indicação? Mas por quê? A comunidade, se não pôde ir na escola votar na segunda-feira, se não teve os 50% mais um, então, se tinha 300 alunos e dos 300, 150 foram só 149 votar, significa que aquela pessoa não vai poder assumir porque a maioria não pôde votar, porque a maioria não foi votar. Não, eu acho que dentro dos que foram votar, o que foi escolhido foi entre A e B, o A foi escolhido, então aquele tem o direito de assumir. Mesmo que você fala, né? Mesmo que fosse de 300, que fosse 10 votar, aquele seria dentro eleito. Dos votos válidos, exato. Beleza? Aqueles que foram votar são a favor da democracia, né? Foram lá, votaram. Então, considera o voto daqueles 10. Aquela pessoa que teve o maior número de votos dentro dos válidos vai entrar. Agora, o governo estabelecer que se não tiver quórum, então vai ser indicação política? Ou seja, dentro da nossa regional, nós tivemos indicações políticas. Olha só. De assessores, de diretores. E houve uma correria de muitos candidatos a diretores de buscar as pessoas para votar para ter quórum, né, também. Claro. Mas é lógico, Sim. Porque daí a partir do momento que você diz que se não tiver, tá ali no decreto, se não tiver quórum, vai ser indicação política, você tem os dois lados, né? Aqueles que querem que vá votar e os que estão torcendo para que não dê quórum. Sim. Que a partir do momento que não der quórum, o meu candidato pode ser indicado, né? E para mim, essas indicações políticas nada mais são do que cabo eleitoral, né? Sim. Porque a partir do momento que você é indicado para um cargo político, você está devendo alguma coisa. E vai fazer o que aquele que indicou determina. Sim, aquele que indicou passa a ser a pessoa que vai determinar como o jogo vai andar. E a educação, ela não pode ser um tabuleiro de xadrez. A educação, ela tem pessoas, você não pode mexer com pessoas como se fossem peças. Ô, professora Kelly, e hoje, assim, na sua avaliação, eu falo, né, de uns anos, ou seja, 10, 20 anos atrás para hoje, há um entendimento melhor dos pais, dos próprios alunos, dos professores, quanto a essa questão que a gente fala de indicação para aquele que realmente tem a capacidade, muitas vezes, de ser um diretor? Sim. Eu vejo assim que as pessoas estão muito mais esclarecidas, estão muito mais, eles buscam mais o que é melhor realmente para o seu filho, que aquela pessoa que realmente poderia ter a liderança, poderia estar à frente, sim. Mas o que eu também vejo muito ainda, talvez por ser uma cidade menor, assim, mas o medo de se manifestar e de não ser perseguido depois. Olha, eu gosto muito do teu trabalho, mas tu sabes, que o meu marido trabalha na prefeitura. E então, se eu falar que eu gosto do teu trabalho, o fulano que não gosta de ti vai interpretar mal. Então, de repente, o meu marido ganha conta. Então, existe isso. Existe um esclarecimento muito grande. As pessoas, sim, elas querem mudanças, mas ainda existe muito esse medo. O por trás. E querendo ou não, eu fui uma pessoa que sofri com esse tipo de coisa. Porque, Kelly, tu falou demais. Não, eu falei o que a pessoa não queria ouvir. Sim. É diferente de eu falar para você a verdade e eu falar para você aquilo que teus ouvidos não agradaram, mexeu com o meu ego. Ou seja, a Kelly não passou pano, a Kelly não estendeu o tapete vermelho, por isso ela não é bem-vinda ao meu círculo de indicações. É diferente falar a verdade e falar aquilo que você quer e não quer ouvir. E eu, nessa mudança toda que eu tive no ano passado, eu senti muito isso. Porque as pessoas, os mesmos que gostaram do que eu falei, eu tive o outro lado que odiou
o que eu falei. Só que eu sempre digo, eu permaneço exatamente no mesmo lugar, não mudaria uma palavra, porque aquilo que eu disse não era para te agradar ou para me promover, era o certo. Eu gostei porque Disso. você falou o certo e a verdade. É o certo. Sim. Eu não mudaria, não tiro uma palavra e não acrescento uma palavra. Por quê? Porque era o certo. A maneira como o processo estava sendo feito, a maneira como as pessoas lidaram com os servidores da Leopoldo, com a comunidade que não foi ouvida. Eu não gostaria que fizessem nada às minhas costas. Por que eu faço com o outro? Sim. E a história está aí, né? Está, né, registrado, né? O que você falou aconteceu, né? Aconteceu. E eu acho que foi você fez foi fundamental. Eu vejo pelo que aconteceu, né? O que deu certo foi fundamental, porque as pessoas começaram a refletir mais, né? E a sua fala ela foi muito verdadeira e muito correta naquele momento que as pessoas estavam, né? Todo mundo sabe do que a gente está falando aqui, né? E eu acho que é assim, as pessoas têm que começarem a ter opinião própria, falar a verdade, né? Como você citou antes, eu não vou falar porque vou ter interferência depois, né? E isso acaba trazendo todos esses problemas que a gente já vem enfrentando há muito tempo. Sim, eu penso hoje assim, eu olho para trás, eu imagino, algumas pessoas até já me falaram isso, Kelly, tu já parou para pensar que se tu não tivesse falado aquilo lá na Câmara de Vereadores, se você não tivesse posicionado, de repente hoje você seria diretora de alguma escola? Sim. E daí? Sim. Não muda nada para mim. Porque eu estaria sendo indicada porque eu me calei na hora que eu deveria ter brigado pela minha escola? Não, Marcos Roberto. Não espere isso de mim. Não espere. E todos deveriam ser e ter essa posição que você teve. Como eu te falei, eu paguei por isso. Né? Voltar para a escola, para a sala de aula é ruim? Jamais. Eu sou professora com muito orgulho. E volto e vou me qualificar para mim e para os meus alunos. Jamais. Mas uma coisa é certa. Eu sou muito tranquila com relação aos meus defeitos, mas também muito tranquila com relação às minhas qualidades. E eu merecia ter sido pelo menos convidada a alguma função, algum cargo de direção ou de assessor. Eu diria não, porque o meu mestrado já tinha sido aprovado e é o que eu queria. O meu nome estava à disposição, porque eu era uma diretora que estava deixando um cargo, porque eu não poderia mais concorrer àquele cargo, certo? Mas o direito de dizer sim ou não, eu queria ter tido. E eu me senti lesada. Lesada enquanto professora, porque eu fui uma ótima gestora. E eu sabia que tinha escolas que não teve candidato à direção. Então, eu poderia ter sido convidada. Mas, Kelly, você já tinha dito que você não queria? Sim, mas primeiro me convida. Depois eu te digo se eu quero ou não. Só para a gente, ainda nesse tema, que eu acho que é muito importante, você recebeu apoio, falo assim, da maioria dos pais, dos alunos, dos professores? Eu recebi apoios ocultos, assim, de pessoas que eu respeito e que eu entendo a posição, porque eu também já tive em situações que a minha família dependia do meu salário, né? O meu filho depende do meu salário hoje também, mas eu entendo a posição das pessoas. Kelly, eu te apoio, mas eu não posso me manifestar. Uma mensagem no WhatsApp, gostei do que você falou, como também ouvi, né, de uma pessoa, não achei legal que você falou da vida pessoal. Eu disse, mas quando falou dos alunos do Seja, também falaram da vida pessoal dos meus alunos. Exatamente. Mexeram também com o filho de outras pessoas, né? Quando eu falo que lá estuda delinquente, o meu filho estuda lá, logo, tá falando de filho de quem? Então, assim, eu entendo o posicionamento, tive um pouco de apoio, mas não muito. Confesso, assim, para ti, que não tive muito apoio, tive sim de alguns colegas, enfim. Mas se eu me baseasse ou se eu esperasse do apoio que eu tive para continuar lutando, eu não teria continuado a luta. Eu continuei
pela minha consciência, pelo meu ideal. De tudo que a gente falou aqui, também às vezes eu às vezes acabo analisando que hoje o fazer o certo é um pouco difícil nos tempos de hoje, né? Ai, é muito difícil. Nossa, assim, eu vou te dizer que foi muito desgastante para mim ano passado. Porque, nossa, eu vi pessoas mudarem o comportamento comigo pelo que eu tinha falado. E Sim. pessoas da educação que deveriam tem um ter brigado conhecimento. junto comigo. E pessoas mudaram. Por quê? Porque a Kelly falou e mexeu com o fulano, que aquela pessoa lá não devia ter mexido, com aquele partido ela não podia ter mexido. Eu sou a partidária. Eu não olho ninguém pelo partido. Quando eu voto nas minhas eleições para governador, eu não olhei partido nenhum, vou continuar não olhando. E mexeu, assim, é muito complicado você fazer o certo, porque as pessoas, elas te julgam muito, elas te... nossa, quantas pessoas que se afastaram de mim. Olha só. Se afastaram mais do que se aproximaram. Hoje, eu me atrevo a dizer que ser amigo da Kelly, sentar do lado da Kelly, será que eu vou sentar? Será que eles vão me ver? Não sei, assim, sabe, né? Porque ela fala demais, ela fala mais. Eu acho que quando você segue o caminho do falar a verdade, tu mais afasta do que atrai. Sim. Eu me sinto hoje mais sozinha, mas mais bem acompanhada do que ano passado, porque ali eu comecei a perceber que era mais pelo que eu servia do que pelo que eu era. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ver que eu deixei de ser útil, a Kelly passou a ser descartável. Sim. Então, eu te digo que é muito bom falar a verdade e seguir aquilo que tu acha que é o correto, porque tu começa a ter uma percepção muito melhor das pessoas também. Tu começa a ver quem realmente gosta de você pelo que você é, importante. Do que Olha pelo só. que você pode ofertar, né? O padre Fábio de Mello sempre diz, né? Você quer saber o quanto uma pessoa gosta de você? Deixa de ser útil para ela. Sim. Aí você vai saber o quanto que você é importante para ela. Ou fala umas verdades. Ou fala umas verdades. Mas você nunca ouviu verdades, Kelly? Nossa, eu sempre ouço verdades. Sim. A minha colheita sempre foi... Eu sempre colhi ventos, plantei tempestades. A minha colheita eu fiz sempre sozinha. E, tua vida é sofrida? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu sou muito grata como eu cheguei até aqui. E é engraçado, né, Marcos Roberto, que quando a gente chega, talvez você vá concordar comigo, mas eu sou muito agradecida a essas pessoas que me deram as costas, porque se não fossem eles, eu não estaria hoje aqui conversando contigo, Sim. não estaria ingressando no mestrado da Federal, não estaria tendo a coragem que eu estou tendo de falar algumas coisas e de tomar caminhos diferentes para minha vida. Concordo. Eles me tiraram da zona de conforto. Sim, concordo plenamente. Eles me tiraram completamente da zona de conforto. Sim. O dar as costas, às vezes, é muito melhor do que uma indicação. Te faz subir muito mais. Sim. E te faz ser muito melhor com você mesmo, sabe? Uma outra pergunta, aproveitando essa grande oportunidade, qual deve ser o papel da escola? Hoje em dia, ele está sendo cumprido? Eu falo o papel da escola na sua avaliação? Não está sendo cumprido. Eu digo, a escola faz mais do que deveria. Tudo para na escola. Precisa fazer uma campanha contra o mosquito da dengue, vamos na escola. 7 de setembro, se não tiver escola desfilando, não tem desfile. Se você precisa fazer a divulgação de uma coisa, vai na escola. Você precisa saber o endereço. Qualquer coisa é na escola. A escola, ela faz tudo. Tudo. Meu Deus, a gente vai fazer um calendário, nós estamos em semana de formação e eu vejo o diretor, a assessora, os professores, quem é que é responsável pelo Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Dia da Criança, Dia do Estudante. Tudo é a escola. A escola desempenha, Marcos Roberto, um papel além do que ela deveria desempenhar. E, às vezes, a gente dá limites que não se dá em casa, porque isso deveria começar em casa. Sim. Né? A educação, ela vem de casa. Eu deveria chegar na escola, eu deveria dizer o que agora nós vamos estudar o corpo humano.
certo? Eu não teria que dizer para um aluno que ele tem que virar para frente, que ele tem que pegar o seu material. Eu não teria que eu não teria que ver se um aluno está vindo de uniforme ou não, se ele está alimentado ou não. Então, assim, o que acontece? A escola, ela virou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta casa de muitas crianças, muitas crianças. Tem muitos pais que terceirizam a educação de seus filhos e não deveriam terceirizar. Não deveriam. Pensasse antes de tê-los, então, Sim. do que chegar e dizer assim, ó, por que tu não fez isso pelo meu filho? Por que você não fez aquilo pelo meu filho? Horas. Você passa 20 horas com ele e você quer que nas minhas 4, nos meus 45 minutos, eu ensine para ele bons modos? Pedir licença na hora de entrar? Pedir permissão para ir no banheiro? Isso é educação. Isso não é uma questão de o meu livro de ciências e biologia que traz. Isso vem de casa. Na minha época, se chegasse um bilhete em casa, o meu pai, ele não iria me perguntar. Sim. E jamais daria razão a mim, independente das circunstâncias. Hoje, não. Hoje, primeiro, o professor é questionado. Ao invés, né, mudou-se, inverteu-se os valores. A escola faz muito mais, a gente se preocupa. Tem crianças que a principal refeição é na escola. E a refeição da escola, ela é balanceada, ela é feita por uma nutricionista. Que bom, que bom. Na minha época, tinha a cantina da escola, tinha a sopa feita com os legumes da horta da escola. Não tinha nada de errado, não sou contra. Sobrevivi, estou aqui, somos a geração, né, da época da vacina compartilhada, estamos todos aqui. Então, quer dizer, funcionou também, porque naquele tempo é o que se tinha, certo? Sim. Mas hoje é tudo muito na escola, terceirizou-se tudo muito, não se tem mais limites para algumas coisas. Os alunos muitas vezes é só porque eu tenho esse direito, porque eu tenho aquele direito, e o seu dever, e a tarefa, e o caderno encapado, e o livro em bom estado, porque ano que vem outro colega vai usar, e o fechar a porta com educação, o ter respeito com a professora. Quer dizer, hoje perdeu-se muita coisa. E tá se gastando para ter isso de volta. Sim. E se gastando aonde? Em terapia, em consultórios médicos. Porque na minha época não tinha laudo para nada. Lá em casa a cinta pegava, o chinelo pegava. Não era ficar sem celular. Sim. Não tinha, hoje você vai ficar sem mesada, vai ficar sem celular. Sem um computador. Não, imagina, nem tinha isso para ficar sem, né? Nós não tínhamos isso para ficar sem. Vai ficar sem o que não tem? Então, assim, hoje... ser pai nos dias de hoje, eu confesso que não é fácil, assim como ser professor também não é fácil. Nenhuma profissão está fácil. Mas quando você decide que você vai ter um filho, o filho é teu, ele não é da escola. E é tu que está colocando ele na sociedade. Sim. Se você não quer uma sociedade corrupta, ensine o seu filho a não ser corrupto. Se você quer uma sociedade onde você tem o direito a falar sem sofrer perseguições, você ensina ao seu filho a hora de falar e a hora de ouvir, a hora de estudar, a hora de jogar. Você tem que dar limites, porque senão você vai... Os limites, se você não der, a sociedade vai dar. E às vezes, eu sempre digo, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Tu nem sempre vai encontrar um pai e uma mãe lá fora com carinho de te ensinar as coisas. Então, respondendo a tua pergunta, que eu falo demais, a escola faz muito além do que deveria. Sim. Que bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a professora Kelly. A inteligência artificial, na sua avaliação, ela ameaça o futuro da profissão? Nada vai substituir o professor. Ela é... Nós até tivemos na nossa semana de capacitação sobre inteligência artificial, na segunda-feira à tarde, uma live com um professor, doutor, sobre a inteligência artificial, né? Eu sou a favor de não proibir o uso de ferramentas, o uso de celular, o uso de... Hoje na minha aula, eu não quero celular, tá? Ninguém mexe no celular. Eu não sou a favor da proibição. Eu sou a favor do usar a favor de si. Então, vocês gostam de mexer no celular? Então, vamos pesquisar sobre tal coisa. Porque a partir do momento que tu proíbe,
aquilo começa a ter uma conotação de que por que será que a professora proibiu? Quero dar uma olhadinha para ver o que tem de tão ruim ali nessa coisa que ela proibiu. Então, eu sou a favor de usar a favor. Eu sou a favor de usar a tecnologia a seu favor. Porém, o professor, nada vai substituí-lo. Nada vai. A ameaça da profissão, de repente, vai estar nisso que, quando eu chego com a minha aula preparada, o aluno já chegou 5 vezes mais preparado, porque ele já assistiu um videozinho da tua aula, ele já... Quer dizer, às vezes, a tua pergunta vai ser a pergunta do aluno, né? Ele começa a te perguntar, te testando para ver até onde que tu sabe. Porque o aluno faz isso desde 1500 e vai sempre fazer, né? Para ver até onde que o professor sabe. Então, o professor que não estiver... Eu sou uma professora, eu tenho um pouco de receio com as tecnologias. Eu gosto do quadro, o giz nem existe mais, né? Do canetão, do quadro branco. Mas eu tô tendo que me reeducar nessas tecnologias que estão vindo e é um caminho sem volta. Sim. Né? Mas a minha pessoa, o professor, eu acho que esse é insubstituível. A maneira... Né, como eu disse, eu comecei com giz, depois passou para canetão, agora tem a lousa digital. Como que eu vou terminar? Como que eu vou me aposentar? De que maneira que eu vou estar passando o conhecimento para o meu aluno? Isso eu não sei te dizer. Mas a minha pessoa vai estar presente. É nisso que eu acredito. A ferramenta vai ser diferente, mas a pessoa é insubstituível, até porque, como eu te disse antes, do ensino à distância, o ensino presencial, essa troca, ela faz parte da formação do aluno. Sim. Eu gostaria de aproveitar aqui para a parte final, né, depois, né, de a gente ouvir aqui, né, e é um grande conhecimento da professora Kelly. Eu lembro que numa campanha eleitoral, um professor, inclusive foi meu professor, ele foi candidato, ele disse: "Seu Marcos, eu gostaria de pedir o teu voto." E aí falou, disse: "Mas qual que é a proposta?" E eu refleti muito sobre isso, né? E eu lembro na época, eu disse para ele: vou votar por você ser um conhecedor, ser um professor, ter conhecimento, né, sobre essa questão. E na minha avaliação naquela época, já faz algum tempo, né? E aí a gente conversou e eu tinha essa percepção das pessoas que tinham um conhecimento poderiam contribuir com o município como um todo. Sim. Né? Como você falou, relatou de tantas questões que a gente, né, tem conhecimento. E a minha pergunta: qual a possibilidade da Kelly ingressar na política em Taió? Toda. 100% possibilidades de eu ingressar. Nestas eleições já? Sim. Haveria possibilidade? Haveria possibilidades. Há possibilidades. Que bom. Como se você me perguntasse qual a possibilidade da Kelly mudar de escola. Toda e qualquer possibilidade. Tudo que vier a acrescentar para mim, hoje, para o meu filho e para a população, há possibilidade. Sim. Mas você, há 6 a 8 meses atrás, você não via essa possibilidade. Sim. Realmente, há 8 meses atrás. Passou-se 8 meses. Que bom. E agora é um novo cenário, uma nova... E é possível, vida, Kelly, mais mulheres participarem? Eu falo da política, tanto na questão administrativa como no legislativo também. Sim. Eu não sou movimento... Assim, a Kelly é um movimento a favor das mulheres, aqueles movimentos feministas. Sim. Não. Não é assim, porque eu acho que a mulher tem que lutar pelos seus ideais. Primeiro que, para mim, não há diferença. Entre eu e você aqui juntos, nós dois ganharmos o mesmo tanto para desempenharmos o mesmo papel, ótimo. Eu não vejo diferença, eu não preciso brigar, eu não me vejo na necessidade de brigar com ninguém, com um homem ou com... para ter o mesmo espaço. O espaço quem conquista sou eu a partir do momento que eu estou aqui e está tudo certo. Para mim não existe desigualdade. Eu acho que a política, ela vem de nós viemos de uma história onde lá no começo as mulheres nem podiam votar, né? Nem direito ao voto tinham. Então foi-se passando os anos, as mulheres nesses movimentos todos, né? A qual eu não faço parte, mas
eu apoio, mas eu não sou o movimento que vai lá e faz o movimento, o processo ativo. Eu acho interessante porque a mulher na política, assim como à frente de uma empresa, à frente de uma liderança, ela traz uma conotação um pouco diferente. Um olhar diferente. Eu acho que vem com um pouco mais, talvez, nós somos divididos em emoção, razão. Sim. Ela traz um pouco isso, né? Não que o homem não tenha, tem também, né? Mas eu acho que falta, sim, mais mulheres. Por que eu digo isso? Porque quando nós temos à frente, por exemplo, assim, existem profissões que aos anos atrás, engenharias, dificilmente você via uma mulher fazendo engenharia, né? Tu não... Motorista de ônibus. Tu não via, né? Sim. E, gente, tu pega uma mulher engenheira mecânica, nossa, quando ela tira para ser uma boa engenheira mecânica, uma boa engenheira elétrica, e eram profissões que tu não encontrava mulheres. Sim. Nossa, maravilhosa. É a mesma coisa quando você fala em gastronomia. Tinha só mulheres que cozinhavam. Hoje, quando um homem sabe cozinhar, ele às vezes é muito além do que uma mulher na cozinha. Então, quando você tira aquele estereótipo que isso é de homem, isso é de mulher, nossa, você é muito melhor naquilo que tu está fazendo. Porque o que acontece? Você tem que dar muito mais de si até para romper aquela barreira que a sociedade impôs. Sim. Então, tu quer mostrar que deu certo. Assim, só para a gente chegar, assim, às vezes até no entendimento, seria um projeto por Taió, por todos, né? Esse seria, né? Um projeto teu, um trabalho teu, né? Como você falou, né? Você diz, tá colocando a mulher à frente dos projetos, ter mais lideranças mulheres? Você Isso, diz isso? Eu falo assim, o seu trabalho, né? Sendo prefeita, sendo vice-prefeita, sendo vereadora, um trabalho para todos, né? Como a gente no início falou, né? Não é uma Sim. defesa de apenas, vou defender mulher. Não. Até porque, na verdade, dentro dessa sociedade que eu estou defendendo, que eu estou brigando, Sim. ou tá inserido o meu filho, tá inserido a minha família, Sim. tá inserida o meu descanso quando eu me aposentar. Então, quando as pessoas pararem de olhar para o seu próprio umbigo e verem que, além daquilo, existe toda uma sociedade que depende daquilo e que você pode fazer a diferença, não tem como não dar certo. Sim. Com transparência, lealdade, fidelidade, reconhecimento, gratidão, não tem como não dar certo. O que tem que se deixar de lado é a politicagem, Sim. os acordos políticos. Você fez por mim, eu vou fazer por ti, mas é por conta do partido. Ela é boa, só que ela é aquele partido. Gente, deixem isso de lado, comecem a olhar o ser humano, Sim. olhem pelo município. Nós estamos em defasagem, Taió está em defasagem. E eu vejo isso desde que eu voltei para Taió. E eu não quero sair da minha cidade. Só que eu também não quero ver ela, daqui a pouco, com uma nuvem de pó e dizer ninguém fez nada. Então, tá bom. Então, o que precisa para a gente começar a melhorar? Precisa que você faça tal coisa. Então, vamos lá. Demorou, vamos fazer. Né? Mas, como eu te disse, há 8 meses atrás não via essa possibilidade. Hoje eu vejo por quê? Porque eu vejo que se eu não fizer alguma coisa da maneira que eu acho certa, Sim. talvez não vai ter quem faça. Então, Que se bom. é na falta de mão de obra ou de alguém para dar a cara para bater, como eu já estou cansada de apanhar, então vamos continuar apanhando mais um pouco. Você acredita que... eu sempre tenho falado isso, que perdeu uma grande oportunidade nas últimas eleições, né, de ter algo diferente, né? Inclusive Sim. tinha 2 mulheres, outros candidatos também, mas algo diferente. A minha pergunta para ti, você acredita que Taió pode ter agora essa oportunidade realmente de ter uma mulher para administrar nos próximos 4 anos? Não sei uma mulher, mas algo diferente sim. Sim. Eu acho que Taió tem que agora todos se juntarem Uma união. numa união. Ao invés de ficarem todos puxando cada um para o seu lado, Sim. as lideranças políticas sentarem. O que está faltando para Taió? Sentar, conversar e deliberar. Porque senão vai continuar a mesma coisa. E é o momento, né? Agora, né?
É agora. E se cada um quiser, não, porque eu sou melhor que você. Sim. Então, para mostrar que eu sou melhor que você, eu vou sozinho. Daí, para você mostrar para mim, você vai sozinho também. O outro vai sozinho. O que acontece? Nenhum dos três entra. Entra quem? O quarto, que estava lá e que permaneceu lá e que tem já os tantos números de votos garantidos e vai continuar tudo na mesma coisa. Sim. Ou se conversa, para de olhar um pouco para si, deixa o ego um pouco de lado, deixa aquela coisa que agora eu quero o poder para mim. Não, é porque eu vou mostrar que eu vou conseguir ganhar de fulano. Não é sobre quem vai ganhar. Junte-se, vamos juntar as forças, fica repartindo o que aconteceu nas últimas eleições. Sim. Um projeto por Taió, né? Um projeto por Taió, não por uma família, por uma sigla. Pra que isso? Sim. Eu sempre digo, que bom ouvir se Taió tivesse o número de habitantes, o certo teria sido o segundo turno em Taió, né? Porque não foi a maioria que ganhou, não foi 50% mais um. Sim. Que elegeu, né? Independente de quem está lá, não estou falando contra a favor nada. Mas quase 70% queria mudança. Queria mudança. Só que o que era esse 70%, Marcos Roberto? Se fragmentou em outros 4 candidatos, né? Então, assim, não vejo talvez agora já... Tem mulheres em Taió que poderiam sim tomar a liderança. Não é por falta de competência, não. Eu acho que teria sim mulheres, a candidata a vice, a prefeita, a vereadoras. Nossa, Taió tem mulheres espetaculares que poderiam ir. E hoje a Kelly é pré-candidata a vereadora, a prefeita ou a vice-prefeita? Hoje a Kelly é pré-candidata a vereadora. Olha, que legal. Pré-candidata a vereadora. E as outras perguntas que tu fez, daqui 4, 8, 12 anos, eu volto a te responder. Mas é importante. É projeto, né? É projeto, importante. Junto com a sociedade. Essa sua humildade, eu vejo que ela é muito importante por começar. Né? Pré-candidata a vereadora. Sim. Mas por que lá na frente não posso ser uma pré-candidata a prefeito? Mas eu vou conhecer né, subindo os degraus. Sim. E aí o que você falou antes é o que às vezes aconteceu no passado. Não, eu vou porque eu sou melhor, eu vou porque eu sou o melhor, e não há essa união para realmente fazer um projeto por Taió e não como né, a gente conhece, que muitas vezes acaba sendo famílias e famílias. E hoje eu estou pré-candidata. De repente, daqui a pouco eu não vá, ou como você disse, daqui a pouco mas eu preciso seguir um caminho. Quero contribuir com o Taió. Tem que seguir um caminho, não já ao topo, jamais isso, até porque eu não tenho conhecimento, não tenho aprendizado, não tenho conhecimento da vida pública. Eu preciso ter, né? Para defender algo, eu preciso conhecer tal, porque eu não conheço de legislação ainda municipal. Eu estou estudando, as pessoas que vão me ouvir aqui sabem de quem eu estou falando. Eu procurei várias pessoas durante as minhas férias para saber a opinião sobre eu ir à pré-candidata. Eu não estou pré-candidata por um preenchimento de vazio e de um ego machucado. Eu estou pré-candidata por ter ouvido muitas pessoas queridas do meu lado, muitas poucas, aquelas poucas que me sobraram lá, sabe, Marcos, que não me deram as costas, aquelas que não soltaram a minha mão e que falaram, aquelas ocultas, né? E essas que você vai poder contar. Essas pessoas que eu estou contando, essas pessoas que, eu não estou pedindo adesivo, não estou pedindo campanha, mas você vai me ajudar a montar um projeto? Porque eu preciso saber de você o que está ruim na saúde, o que está ruim na educação, porque a minha bandeira não vai ser só educação. A minha bandeira vai ser Taió. Eu não tenho rede social, eu vou ainda ter redes sociais, porque eu não gosto de redes sociais, né? Mas eu vou ter que me adequar a isso. São 2. Não sou muito não. Mas vou ter que me adequar. Quem me acompanha um pouquinho no meu WhatsApp viu que semana passada eu tive na cidade do Idoso, em Rio do Sul. É uma coisa que me preocupa muito com Taió, porque eu tenho a minha OMA que está em casa, eu já tive meu OPA, eu vejo assim essa terceira idade chegando sem qualidade muito de vida, uma preocupação para as famílias. Às vezes a pessoa na sua melhor idade vira um fardo, não vira uma bênção. Então assim, essas coisas não é só educação. A Kelly não é
Como eu sempre digo, assim, sou pré-candidata, estou pré-candidata, mas, assim, não só para a educação. Claro que da educação hoje eu consigo falar com você sem precisar, espera, deixa eu procurar, eu não entendo muito bem. Sim. Eu consigo falar livremente, como a gente está conversando agora aqui. Sim. Mas saúde, assistência social, mobilidade urbana, educação, civilidade, acolhimento, segurança pública, crescimento industrial, crescimento... nós precisamos de tudo isso numa cidade que comporta. O que às vezes eu não me conformo Toyota tem tudo para melhorar. Tem tudo. É uma cidade maravilhosa, um povo trabalhador. E aqui não são palavras de uma pré-candidata, são palavras de alguém que mora há quase 45 anos em Taió e que teve oportunidades de ir embora. Eu já tinha ido e eu escolhi regressar. Taió tem tudo, Marcos Roberto. Quantas enchentes, quantas coisas que nós já passamos. Você passa pela nossa cidade, você às vezes não acredita que nós passamos pelo que nós passamos. Às vezes eu me vejo parada lá na escola e eu olho e penso, meu Deus, tinha mais água do que a minha altura. E eu tô aqui já trabalhando com a escola limpa. Mas não foi limpa assim. Foi porque os professores, a escola, porque a comunidade limpou. O povo é um povo muito trabalhador. Por que não merecem algo melhor? Por que não merecem uma fila menor de exames? Por que não merecem uma assistência melhor? Por que não merecem uma educação de qualidade? Trabalham tanto para daí chegar aonde chega e não ter, sabe? Às vezes no final de semana não ter um lazer, às vezes ter que mandar o filho para fora para estudar ou para trabalhar porque não tem emprego. É difícil isso, porque o meu filho está chegando nessa idade. E eu não queria que ele fosse embora. Também não estou dizendo que precisa ficar embaixo, né? Mas então você não quer que ele melhore. Sim, mas Toyota tem a possibilidade de oferecer isso para ele. Não precisa ficar nas mãos de uma única, de únicas pessoas. E também por isso que é importante este envolvimento, esta participação de pessoas que querem realmente a mudança. Sim, e tem que, na verdade, é aquela velha frase, né, que a união faz a força. Mas eu não vejo outro caminho que não seja esse. Em nenhum lugar, né, se a gente não sentar e não conversar, não vai haver mudanças. E Taió, se não for agora, pode se preparar para mais 4, mais 8... Ou as pessoas param e deixam um pouco o ego de lado e começam a ver que se não sentar e cada um ceder um pouquinho, a gente vai conseguir crescer todo mundo junto, ou, infelizmente, vai ser mais 4 anos. Eu não digo que são ruins, mas estagnado. Que bom! Agora eu vou até colocar aqui também, vou ter que ampliar agora aqui. Kelly Mara Maestre, professora e pré-candidata a vereadora pelo município de Taió. Muito obrigado mesmo, estamos aqui sempre à disposição, ainda mais, né, para pessoas que querem o bem de Taió e que querem trabalhar muito mais por Taió. Muito obrigado. Eu que te agradeço, meu Deus, se todas as pessoas pudessem, eu sei que essa versão Kelly vai chegar em muitas casas, porque eu cheguei até aqui também, porque eu vejo o seu trabalho e admiro ele muito. Que bom se todos dessem essa abertura, se todos pudessem conhecer as pessoas assim. Claro que a gente sabe que não tem tempo, a tua agenda é apertada, a minha agenda é apertada, enfim. Mas assim, esse teu trabalho que você faz, esse tempo que você ofereceu para mim aqui, agora, eu em 23 anos de profissão, eu não consegui mostrar a Kelly que eu era. Em 45 anos de vida, eu não consegui mostrar o que era filha de quem, neta de quem, de onde era meu pai, o que eu fiz, o que eu não fiz. Que bom se todos fizessem um trabalho assim, que bom se fosse sempre assim, transparente, sem edições, né? Porque às vezes a gente fala uma coisinha, aquilo não ficou bem colocado. Mas que chato editar tudo, né, Marcos Roberto? Vai tudo na íntegra aqui. Não, e que bom, porque é essa essência que falta. E quando eu digo que o teu trabalho é valioso, é porque
você fez por mim e fez as pessoas conhecerem a Kelly talvez em 1 hora e pouca, eu não perdi um pouco a noção do tempo, o que em 45 anos às vezes teve pessoas que não conhecem, ou em 23 de profissional também não, né? Então, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns por ter me recebido. Obrigada por ter amenizado nas perguntas, que eu estava com medo, mas eu consegui, eu acho, me sair um pouco bem, né? Mas muito obrigada. Até breve. Eu ia te dizer até logo, mas então até breve. Até breve. E conte comigo, conte com o que é educação, conte com a Kelly, pessoa, uma taioense, ou Kelly, professora, ou quem sabe, se Deus permitir e quiser, uma Kelly à frente da política, se Deus permitir. E só para terminar, não abusando da tua vontade, independente do resultado que for esse ano, porque nós temos resultados à frente, né? Vai ser todo um trabalho com resultados. Independente do resultado, a única coisa que eu tenho certeza hoje vai ser um caminho o qual eu não irei ter vergonha que eu vou caminhar. Eu não sei o passo que eu vou dar amanhã. Eu tenho um projeto, né? Mas eu tenho certeza que aqueles que a mim confiarem e é o caminho que eu decidi seguir, independente da vitória ou da derrota, para mim vai ser uma vitória. Porque a possibilidade de ir estar pré-candidata, a possibilidade de muitas pessoas maravilhosas ter depositado a confiança em mim e terem me apoiado, mesmo lá no anonimato, isso não tem preço. Isso é um valor muito grande para mim, que valorizo a qualidade à quantidade. Então, independente do resultado, para mim, eu já sou vitoriosa, porque poucas pessoas tiveram as oportunidades que eu estou tendo. E uma delas é hoje estar aqui contigo. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece muito a professora Kelly e desejamos muito sucesso. E tenho certeza que vai ter êxito, né, por todo esse trabalho já prestado, inclusive, para o município de Itaió. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Mais um podcast. Olha só que show, né? Eu fiquei muito feliz aqui pelo conhecimento, pela comunicação. Eu sempre tenho falado muito, né, que a comunicação é a grande diferença. Registramos também o Muriel Canaã, que é o nosso técnico aqui. Olha, a educação exemplar, ó. Está aqui. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de cobrador e o Muriel começou com 12 aqui na técnica, né? Mas é o que eu digo, ali, ó, a fruta nunca cai longe do pé, né? Muito obrigado a todos. Com a gente, então, professora Kelly Mara Maestre e pré-candidata a vereadora pelo município de Itaió.